Estamos de volta e agora o papo aqui é sobre problemas ciáticos. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Carlos Massela, ele que é neurocirurgião, vai contar pra gente um pouquinho desse universo dos problemas ciáticos. Muito prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? É um prazer te receber aqui e se você puder contar um pouquinho pra gente sobre quais são os problemas, quais são os tratamentos, enfim. Contar pra gente um pouquinho de tudo isso. Tá bom, obrigado pela oportunidade de levar informação. Eu acho que antes de definir, é muito importante falar que 80% da população tem ou terá dor nas costas alguma vez na vida. Dor nas costas. E a dor nas costas pode ser dor cervical, que é dor no pescoço, dorsal, que é mais no meio das costas, e a dor lombar. E só para você ter ideia, a dor lombar ela é a segunda causa de visita ao médico, perdendo apenas para a gripe. Então é uma coisa extremamente prevalente. Tenho certeza que você conhece alguém que tem dor na coluna lombar. Hoje mesmo eu estava ali no camarim. Ai, nossa, minha coluna. Exatamente. E assim, todo mundo fala, o ciático, o ciático, o ciático. O que é a dor ciática ou a ciatalgia? Né? É uma dor lombar que desce para as pernas, ou para ambas, ou para a direita ou para a esquerda, tá? Que pega o nervo ciático, ou seja, passa por debaixo do glúteo, ou seja, atrás do bumbum, né? Na região do bumbum, parte atrás da coxa, indo até para baixo do joelho, podendo parar ou na panturrilha, ou no calcanhar, ou até mesmo nos pés. Tá. Então, só a dor lombar não é ciática. A dor ciática tem que ir lá para baixo. Descer, né? Exatamente. E quais são os principais causadores dessa dor? Tá, tem várias, né? A mais famosa que é a hérnia de disco, né? Tem a dor muscular, né? Síndrome do piriforme, que é um músculo que fica bem embaixo, bem em cima do nervo ciático, e aí ele fica hipertrofiado, ele incha e acaba apertando o nervo ciático, né? Tem problemas de artrose, né? Em algumas regiões da coluna. Mas o problema, realmente o que domina aí a situação é a hérnia de disco. É mais porque má postura, a gente tem uma vida muito, né, assim, dirige muito. Quais são, assim, as principais causas dessa enfermidade? Da hérnia de disco, ela é multifatorial. A principal é genética, tá? Que é o que domina. Nossa, genética. nem imaginava. Depois hereditário. Meu pai e minha mãe têm, eu também tenho chance de ter. E depois existe um negócio chamado doença degenerativa da coluna, que nada mais é do que o envelhecimento da coluna. E aí nós podemos envelhecer tanto as facetas, né, que são as articulações, ou o disco, que é o que nós vamos conversar aqui, que é a hérnia de disco. Certo. Então, eu gosto de falar para meus pacientes que o disco, ele é igualzinho um chiclete. Ele tem uma capa grossa e um recheio dentro. E aí, com o passar do tempo, genética, sobrepeso, gestação, a pessoa com pouca massa muscular, pessoa que faz atividade física de forma errada, ela vai desgastando a capa do chiclete, ou seja, a capa do disco. E aí o que acontece? O chiclete fura. O disco sai, a hérnia sai, o recheio sai e vira a hérnia de disco, que aperta o nervo. Tá certo? Não sei se tá dando para ver, mas aperta o nervo certinho. e aí, de fato, machuca. Outros fatores, processo inflamatório, que pode ser ocasionado pela própria obesidade ou o tabagismo, o cigarro. Leva uma série de substâncias inflamatórias que vai desgastando essa capa protetora. Eu não imaginava. Assim, o sobrepeso até tudo bem, mas o tabagismo não imaginava que causasse. Ele ajuda no processo degenerativo da coluna também. Uau, E como é que faz para vocês descobrirem o diagnóstico desse tipo de problema? Tá, o diagnóstico ele tem que começar com a clínica, ou seja, uma boa anamnese no consultório, entender o tipo da sua dor, há quanto tempo, como que é a sua dor. Depois, um bom exame físico, neurológico, exame completo, tá? Tanto na sua história como no exame físico, eu já começo a entender qual o nervo que está machucado, qual que é a região que está machucada. E aí eu posso lançar a mão
de alguns exames de imagem, como a ressonância, a tomografia, o raio-x, mas a ressonância magnética realmente é o padrão ouro, que aí eu vou conseguir ver se realmente é uma hérnia de disco. Né? E até a gente também hoje tem a tecnologia que traz esse benefício para a gente conseguir, né, também descobrir o que a gente tem, que nos ajuda, e também os tratamentos, né, que eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando tratamentos menos invasivos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses tratamentos. Olha, aproximadamente 70% dos casos de hérnia de disco dá para tratar sem cirurgia. É hora que é um cirurgião falando, então dá para tratar sem a cirurgia. Então eu tenho um tempo de tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Fisioterapia, reabilitação neuromuscular, medicamentos, né? Fortalecimento da musculatura. Depois eu tenho a opção de fazer o tratamento específico para a dor, que são os bloqueadores da dor. E aí depois eu tenho a cirurgia. Claro que cada caso é um caso. Eu tenho um paciente que está com uma dor intensa, perdeu a força da perna, perdeu a sensibilidade, aí a cirurgia, você pode pular. Esperar, a medicina, né, não é uma ciência exata, né? Mas eu estou falando de uma forma geral. Então eu tenho o tratamento conservador, que eu tenho que dar chance, na maioria das vezes, e o tratamento cirúrgico, né? Mas aí tem que ser avaliado de cada uma forma individual. E geralmente as pessoas, né, chegam com quais sintomas para descobrir que está com algum problema aí na hérnia de disco? Tá, doutor, eu tenho uma dor na região lombar, passa pelo bumbum e vai até aqui a parte de trás da coxa. E eu também sinto, parece que tem uma formiga na minha perna, parece que está formigando, parece que eu estou com uma meia calça muito apertada. Aí eu falo, tá, e qual que é o pior período? De manhã. De manhã é muito ruim, parece que a coluna está dura, no final do dia melhora um pouquinho, né? E para andar, nossa, 2 quarteirões é muito ruim. Pronto, você fala, opa, provavelmente é uma hérnia de disco. Isso estou falando da ciática, né? Da região lombar. E aí a hipótese está quase confirmada e você continua com seus exames. E exercício físico para quem está com esses sintomas? Olha, o exercício físico ele é muito bom para a coluna, tá? Desde que a coluna esteja preparada. Então não adianta você ir para a academia hoje, querer fazer no supino 100 quilos, que você vai acabar se machucando. Você precisa piorar, se preparar. né, Exatamente. Existem diversos trabalhos científicos demonstrando que a atividade física ela é benéfica para a coluna, mesmo se você tem uma hérnia de disco e mesmo se você tem dor. Ela protege a coluna por conta dessa musculatura, tá? Volto a dizer, paciente que está com um quadro agudo, extremamente grave, claro que não. Mas o que a maioria das pessoas tem, uma dorzinha hoje, aí uma dorzinha no próximo sábado, sabe? De vez em quando, a atividade física é super recomendada. Eu acho que a prevenção também é sempre o melhor remédio, né? A pessoa sentiu um incômodo, já vê o que é, porque às vezes você está no início ali de uma hérnia, que ainda, eu não sei se está certa, mas a protrusão é antes de virar uma hérnia, é isso? Isso, é como se não tivesse estourado ainda a capa do chiclete. Entendi, então tá? ainda tem ali um plus a mais que você consegue prevenir. Exatamente, é como aqui é o normal, né? Tá. Aí a protrusão seria isso daqui, ó. O início. Machuca, tá? Aí a capa rasga, saiu a hérnia de disco, tá? É claro que, como eu te disse, a genética influencia muito, mas se eu tenho um controle corporal do peso bom, atividade física, alimentação saudável, a postura correta, né? Se eu trabalho numa situação que eu pego peso todos os dias e eu aprendo a pegar peso, a chance é muito menor de você desenvolver essa doença da coluna. Então, até preventivo, né? Preventivo, com certeza. Eu tinha até visto uma época na academia, e aí eu falei, olha, pro instrutor, eu tenho um problema tal. Falei, isso eu não posso fazer. Ele falou, por que você não pode fazer? Você não senta, levanta, você faz. Você precisa fazer para continuar conseguindo fazer. Então, às vezes a pessoa também pega um mau profissional para também fazer indicação. Então, é muito primordial que a pessoa procure também um bom profissional, com uma boa indicação, que sabe o que está fazendo, né, doutor? Porque hoje a gente sabe que tem muita gente despreparada. Exatamente, ou pior, fazer sozinho, né? Você não faz o tratamento da sua doença sozinho, você não vai tratar o seu dente sozinho, não é verdade? Então, por que quando você vai fazer uma saúde preventiva, cuidar do seu corpo e da sua saúde, você quer fazer sozinho?
Então, o ideal é procurar um profissional da saúde, do esporte, né, da área da educação física, um personal para ficar do seu lado. E aí você vai ter sucesso na saúde da sua coluna, com certeza. Perfeito, muito bom. A gente falou bastante aqui sobre o fato dos treinos ajudar na prevenção, mas e sobre a alimentação? Tem algo nesse sentido que também auxilia nessa prevenção? Não? Não, aí seria mais o controle do peso, Aham. né? Mas alimento até tem algumas teorias com alimentos que são antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias, mas aí é uma saúde geral. Mas para a coluna, estaria relacionado ao sobrepeso mesmo, né? Então manter uma dieta para manter um peso adequado, com atividade física, mas diretamente relacionado à coluna, não. E aí é pra vida, né, esse tratamento, né, doutor? Se ela não tiver indicação cirúrgica, a pessoa tem que ter pra vida essa regra de não ter o sobrepeso, de se cuidar, fazer uma fisioterapia, isso sempre ela vai ter que conviver com aquilo? Sim, eu tenho pacientes que são 80 anos de idade, têm hérnia de disco, têm protusão e jogam tênis, fazem natação, entendeu? Fazem uma Tem caminhada. tem cura para esse tipo de... Tem cura, com certeza. Seja de forma conservadora ou seja de cirurgia, tem cura. Tem cura. Com certeza. E após, por exemplo, uma pessoa fez a cirurgia, ela pode ter a vida dela normal ou ela vai ter algum trauma, Restrição. alguma coisa que ela não vai poder fazer nunca mais? Depende muito do tipo de cirurgia e do estado que a pessoa está, mas de uma forma geral, existe um processo de reabilitação pós-cirúrgica. Tá. Meus pacientes sabem que eu falo, a minha cirurgia não acabou aqui quando eu dei o último ponto, mas quando o fisioterapeuta te deu alta, o pessoal da reabilitação te deu alta. Mesmo, né? É um processo. Tenho pacientes que depois de meses já estão andando de moto ou fazendo atividade física. Isso é muito individual. A dor é muito individual, tá? Mas, de uma forma geral, fez a cirurgia, passou por um processo de reabilitação, fortaleceu a musculatura, vida normal, vida que segue. E geralmente quanto tempo dura todo esse processo? De uma forma geral, vamos colocar aí uns 3 meses. Após 3 meses já começa a voltar uma rotina mais intensa, sem tantas limitações. Pode falar. Não, o que eu ia dizer é que é importante a gente saber sobre isso, Sim. porque às vezes a gente sente uma dorzinha. É o que ele falou, a gente, meu nervo ciático, nem sabe o nem que sabe tá... o que é, né? Exatamente. Eu acho que é bem importante a gente também entender exatamente o que é a dor, para você não se confundir também. Às vezes você chega no médico, você não sabe nem explicar para ele qual é a dor, né? E fica bem difícil. Então, Sim. é bom também que a gente tenha os exames que podem trazer toda essa referência do que realmente a pessoa tem. E você tem um diagnóstico que você pode fechar ali bem conclusivo. É o que eu sempre falo, a medicina tem muito diagnóstico diferencial, ou seja, você pode ter os mesmos sinais e sintomas e ter diversas doenças. Então, não é normal sentir dor, né? Claro, né? Não é porque acabou essa entrevista aqui que está sentindo uma dorzinha, vai no pronto-socorro, vai no médico. Calma. Mas assim, poxa, eu tô com dor hoje, essa dor tá estranha. Poxa, ainda tá estranha, tá muito forte. Vai no médico. É melhor você ir lá, não é nada, tá tudo bem, do que você fazer um diagnóstico muito tardio, Sim. né? Porque tem que fazer o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto e tudo que é diagnosticado mais cedo, o tratamento é muito mais fácil. Sim, com Né? certeza. E tem, por exemplo, hoje alguns tratamentos que as pessoas usam como acupuntura, massagem, essas coisas funcionam realmente? Ou depende muito do caso? Depende, porque se for de origem muscular, sim. Né? Então você tem uma hérnia de disco enorme, está apertando o seu nervo, está com diminuição de força do pé, aí realmente a acupuntura não vai ser a melhor opção, uma massoterapia não vai ser a melhor opção. Mas, poxa, é uma tensão muscular, a musculatura está inflamada, foi depois de praticar atividade física, foi depois de uma queda, fez os exames, não tem nada, é muscular, a acupuntura, uma massoterapia, uma terapia complementar, Não tem joia. indicação. Não, de forma nenhuma. Bacana. Tem que fazer o diagnóstico correto. Assim como eu não posso operar um músculo achando que é hérnia de disco, não adianta fazer um tratamento tão conservador para um caso cirúrgico. Tá? Perfeito. muito bom. E tem algum perfil, assim, de pessoas que geralmente têm esses problemas? Olha,
pensando que 80% da população tem dor nas costas, O perfil é todo mundo. porque eu até brinco. Sou muito magro, pode dar hernia de disco. Sou obeso, pode dar hernia de disco. Pratico atividade física sem ajuda, pode dar hernia de disco. Nossa. Tá? Então, é uma série o perfil é muito amplo, tá? Eu tô perguntando porque, sei lá, eu pensei aqui nos jogadores de futebol. Não sei se é comum um jogador verdade. de futebol ter... São preparados, né? É isso que eu tô te dizendo. Tem alguma coisa proibida para a coluna? Depende. Se você preparar sua coluna, não. O que eles fazem de atividade física, né? Profissionais do lado, eles não começam jogando futebol 10 horas por dia. Eles começam tem aos todo pouquinhos, processo. eles não começam pegando peso na perna, sei lá, nem sei quantos quilos, mas 100 quilos da noite pro dia. Não. Vai indo aos pouquinhos. Então tem uma preparação. Entendeu? O problema isso é é não uma estar coisa que eu preparado. acho que a gente precisa cuidar. Porque às vezes a gente quer mudar radicalmente a nossa vida. Nunca fui pra academia. Daí decido começar na academia segunda-feira e já quero Fazer tudo, né? tudo de uma vez, pegar todos os pesos possíveis. Eu estava Exatamente. até E acaba vendo prejudicando. que é pior você fazer atividade física somente no final de semana. Eles dizem que isso até não é nem tão bom se você ficar muito tempo e faz só no final de semana, por exemplo. Eles falam que a probabilidade da pessoa ter um ataque no coração, alguma coisa, é muito maior. É isso exatamente, mesmo? com Nossa, certeza. então quem fica muito Então, tempo nada sem ir pra daquele- academia é melhor que não fique. É melhor que fique em Não, casa. não, não. É, porque assim, é o que a gente chama de atleta do final de semana, É. né? Porque o que eu... Não pensando em coluna, vamos pensar em saúde. O que é o certo? Vai no cardiologista, vê se o seu coração tá ok, entendeu? Vai no endócrino, faz um belo check-up, não tenho nenhum problema. Porque você não sabe se você tem uma doença cardíaca escondida e vai querer correr 10 quilômetros num domingo de manhã. Talvez o seu coração não esteja tão preparado. E você tem uma doença que não sabia. E você não precisa ter 100 anos, você pode ter 20 e poucos eu me anos. recordo do caso, se eu não me engano, do Diniz, né? Que faleceu super jovem. Ele era corredor de maratona, fez uma corrida de manhã, só que pelo que que eu li depois, ele não estava sendo acompanhado, né? Isso, Então exatamente. ele teve um prolapso, eu não sei. E, então se a pessoa ela pratica atividade física, mas ela tem esse controle, no geral, né? Até para tudo. Ela tem que estar atenta, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Exatamente, lesão também muscular, articulação, é tudo uma preparação. Né? Por isso que o atleta de final de semana se machuca muito mais, vai bater uma bola no final de semana e volta com o tornozelo quebrado, o joelho machucado. Sempre assim, né? Não, e também tem a questão de que se a gente fica muito tempo sem treino, parece que quando a gente volta, aí tudo dói de verdade, não sabe o que é normal e o que não é. Né? Porque quando você faz atividade física, você produz ácido lático. E é o ácido lático que dá essa dor. Você fala, nossa, parece que eu apanhei aqui de 10 pessoas, né? Atropelado. Atropelado. E você só deu uma corridinha de 2 quilômetros. Porque produziu ácido lático, gerou um processo inflamatório e está doendo. Tanto é que se você for amanhã, depois de amanhã, não vai ter mais dor. Né? Porque já houve uma adaptação. O que acontece com a coluna conforme a gente vai envelhecendo, doutor? Ela sofre esse processo degenerativo. Então, sofre o processo degenerativo no disco, como nós já conversamos aqui, na parte das articulações, tá? A própria osteopenia e a osteoporose, que é o envelhecimento ósseo, digamos assim, né? E a fragilidade muscular também, né? E aí você começa a ter deformidades, né? A escoliose, né? Que a coluna Geralmente enhece, a pessoa vai ficando mais curvada. mais corcunda, mais curvada, né? Mas você pega, às vezes, uma pessoa, um idoso da mesma idade, que pratica atividade física, Você vê que tem aquela cuida da postura. alimentação, tem uma boa postura, é reto, né? Mas o normal, né, o esperado, é que tenha esse envelhecimento geral da coluna e da musculatura. A coluna precisa ter essa mobilidade, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu tenho que ficar de repouso, eu estou agora com mais de 60, vou aposentar, ficarei de repouso. Isso é um dos piores crimes, acho que tem para a pessoa, né? Com certeza, inclusive para outras doenças cerebrais, né, como Alzheimer, por exemplo. Né, o idoso tem que ser ativo. Né? Eu tenho os meus idosos, eu falo, eu quero que você leia todos os dias
e quero que você aprenda todos os dias ou toda semana alguma coisa nova. Olha que legal. Não sei, você é um engenheiro aposentado, vai estudar direito, vai estudar biologia, rádio e TV, não sei. Alguma coisa, porque tem que fazer conexões novas, Ah, né? E ficar na frente da televisão o dia inteiro ou olhando para o teto, por exemplo, vai piorar as coisas, não só a Sim. coluna, né? Aham. Mas a coluna, com certeza, também fica no prejuízo. Não, e hoje, ainda mais com essa coisa do celular, né? Que a gente tá o Nossa, tempo inteiro no tempo. celular. Às vezes, quando a gente se pega, tá aqui, ó, todo encurvado, olhando pro celular. Eu até, recentemente, eu comprei uma espécie de cinta que ajuda a endireitar a postura, mas é isso. Se você não estiver atento ali em como você segura o seu celular, porque a gente vai se curvando sem nem perceber. é bom usar essas cintas assim, doutor? É bom, depende. Se for só postural mesmo, sim. Sim. Tá? Não tem problema, porque ó, carro, celular, computador, tem gente que trabalha, né, em home office, inclusive triplicou a queixa de dor nas costas durante a pandemia, Imagina. porque a pessoa ficou trabalhando em casa, deitado na cama, deitado no sofá. Qualquer jeito ali, porque né? no seu Computador no colo. Exatamente, no seu escritório você tem uma Precisa- ergonomia. Precisa seguir um padrão. ali. Exatamente, você está em casa que não tem ergonomia nenhuma. Fala, vou deitar no sofá aqui e mexer no computador. Um dia tudo bem. Agora a pandemia durou um certo é? tempo. 8 horas por dia, 6 horas por dia. Não né? tem coluna que aguente, não Exatamente. tem né, estrutura física, por mais que você faça exercício também, essa questão de sentar, né? Às vezes até aqui eu fico, né? A gente Nossa, fica a aqui, gente- se eu arruma, fico me daqui a pouco a procurando gente tá aqui aqui, como- ó. Daqui é. a pouco a gente tá deitado aqui. Mas a gente precisa ter essa preocupação, né? Com certeza, com a coluna, porque é ela que sustenta todo o nosso corpo, Sim. né? Exatamente, e por isso que ela sofre tanto. Ela carrega seus músculos, outros ossos, senta, levanta, pega peso, deita. Carrega bolsa, Por isso que a carrega coluna sofre sacola, tanto. Exatamente, é igual o joelho, né? O joelho também sofre muito. O importante é se cuidar, realmente não é prevenção, fazer o que você puder para cuidar da sua saúde, faça exercício, coma bem, né? Eu acho que a gente tem aí a gente sempre traz dicas aqui, né, Bruno? Pois é, e é isso, né? Se alimentar, treinar, é toda uma prevenção que a gente faz. Não significa que eu acho que a gente vai fugir desses problemas. Mas é uma questão de prevenir. E assim, quanto Sim. mais tempo a gente viver e mais prevenido a gente tiver, melhor, né? Eu quero que você deixe uma dica para quem está nos assistindo aí. A gente tem muitas amiguinhas que nos assistem aqui, que já tem aí 60 a mais. E uma dica para quem está em casa e que quer melhorar a sua saúde da coluna, por favor, doutor. Tá. Então, se está sentindo alguma dor, procure a ajuda de um especialista para saber se é alguma coisa cirúrgica ou não. Segundo ponto, movimentação, né? Procure aí a ajuda de alguém para poder se movimentar, fazer um esporte da sua preferência, uma caminhada, né? E controle do peso, né? Que aí uma coisa está Fundamental. ligada à outra. E também uma boa noite de sono, tá? Porque quem dorme mal tem muito mais dor. É um ciclo vicioso, Aham. tá? A pessoa fica mais irritada, dá mais dor, dá mais tensão muscular, dorme mal e aí é um ciclo vicioso. Então, boa noite de sono, boa alimentação, prática de atividade física. Tá sentindo alguma dor? Procure ajuda. Perfeito, né, Bruno? Acho que foi aqui super bem explicado pra gente, pra você que tá em casa também assistindo. Cuide da sua coluna, cuide de você. Você é o teu bem mais precioso, né? Exatamente. Olha, ele falou sobre ter uma boa noite de sono. Sabe que uma época eu comprei um colchão sem querer. Um colchão que era justamente para tratar de... Eu imagino que seja, porque assim, no momento em que eu experimentei o colchão ali, achei ótimo. Nossa, eu cheguei em casa com o colchão duro. Eu precisei vender o colchão depois de um tempão, porque eu acho que ele era justamente para... tem um nome que é Ortopédico? ortopédico. Nossa, mas não tinha quem aguentasse deitar naquele colchão. E esse tipo de colchão serve para esse tratamento, então? Porque Olha, assim, eu sei que precisa ter uma boa noite de sono, mas naquele colchão... Não dava. às vezes não foi bom para você, igual a altura de travesseiro, né? Não tem um padrão. É o que é confortável para você. Mas esse tipo de colchão que ele é desenhado, né, é até mais rígido, ele é muito bom. Todo que mundo você não fala gostou, que a gente mas ele é gosta muito bom. daquele Então eu devo estar com colchão a coluna de toda hotel, errada. aquele lá que se afunda lá embaixo, que você acorda no outro dia com uma dor aqui, mas você acha uma delícia, é esse aí. Mas eu quero te agradecer, muito obrigada, doutor Carlos. Eu quero que você deixe pra gente aqui os seus contatos, por favor, e
a próxima a gente já sabe quem recorrer aí, a próxima Por favor. dorzinha de coluna. Então, eu vou deixar aqui minha página no Instagram, que é o doutor, né, dr.carlos.neurocirurgia. Tá? Então, drcarlos.neurocirurgia é o Instagram. Perfeito, tá aparecendo aí embaixo, você já segue aí o doutor e já cuide da sua coluna. Aproveita para endireitar a postura. Você que está sentado aí no sofá. Já Tá, vamos endireita arrumar essa aqui, né, Bruno? postura. Que negócio. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, ó. Aproveita que você tá em casa, levanta um pouquinho, dá uma voltinha, não fica só sentado não, que não faz bem não. Vai lá, toma uma aguinha. E na sequência, na volta do nosso intervalo, eu vou fazer um pãozinho de batata doce, hein? Que Depois eu te delícia. chamo pra provar. Quero ver. Não sai daí não, a gente já volta. Até já.